Boa tarde a todos. Vou procurar ser aqui bem breve e quero dividir o meu tempo com o companheiro Vitor, que é vice-presidente do Conselho e representante da Federação do Comércio. Quero primeiro começar colocando... O retorno está ruim. A ANEEL ela precisa melhorar, aprimorar, obviamente ela está buscando sempre aprimorar os seus procedimentos, e um deles é a divulgação do local da audiência pública, certo? Foi disponibilizado no site o local somente no dia 4, e aí não houve tempo, a gente tinha um plano de mídia, o Conselho não foi informado, a gente não tem tempo como industrial, uma série de atividades, está o tempo todo focado nisso, não recebemos nenhum e-mail nos comunicando do local. No dia 7 eu liguei para a ANEEL pela manhã e me informaram onde seria o evento, e eu perguntei qual era o plano de mídia, para a gente poder trazer grande parte dos consumidores, principalmente aqueles que têm realmente reclamações procedentes a fazer. Isso é ruim para o consumidor, porque das 65 pessoas nesse auditório, 29 são da EDP. Ou seja, quase 50% dos presentes são parte, também, obviamente, são consumidores, mas são da companhia. Então, isso é uma coisa que precisa ser aprimorada. A ANEEL precisa divulgar esse local com bastante antecedência para que possa ser feito um plano de mídia e se comunicar aos consumidores do local da audiência para que eles possam, obviamente, comparecer. Outra questão que eu quero colocar, o Hermano colocou aqui recente, acabou de colocar na apresentação dele, que calcular tarifa é complexo. Quem define as coisas somos nós. E a ANEEL precisa trabalhar para aprender a fazer conta de padeiro. São milhares de pessoas hoje trabalhando nisso, né, nas companhias e também na ANEEL. Vamos aprender a fazer conta de padeiro, vamos simplificar. Né? E o padeiro, vocês sabem como é que é isso, 2 mais 2, passou no papelzinho ali, aquele papel de pão, e a coisa acontece. Tem muita complexidade, isso é ruim para o consumidor, porque o consumidor acaba não conseguindo ver a transparência disso, ele não consegue entender o que efetivamente acontece. A nossa energia é caríssima, e eu digo aqui para os senhores, energia é um excelente negócio para quem está vendendo, para quem está produzindo, para quem está comprando, obviamente, né, que é o caso do consumidor, é ruim. E essa conta complexa, ela não ajuda em nada ao consumidor, ela só beneficia os atores envolvidos no processo. A segunda questão que eu quero colocar é com relação aos índices de DEC e FEC. Aqui na Grande Vitória é muito fácil de controlar isso, eu quero ver isso no interior. Né? Outra questão que tem acontecido muito, e aí a classe industrial tem reclamado bastante, eu tenho alguns consumidores que chegaram até mim hoje, o grande problema é queda de tensão, né? Principalmente na região norte do estado. Os investimentos foram feitos, estão sendo feitos, mas ainda se tem muito problema. O Polo Moveleiro, por exemplo, de Linhares, tem reclamado muito, as reclamações têm chegado em função de alguns equipamentos que operam em 380 volts, né? É preciso colocar um transformador para chegar nos 380 volts, e não se consegue chegar, o máximo que eles têm conseguido é 360, 350, 360. Isso tem causado sérios problemas para o polo moveleiro. Essa é uma das questões. A outra questão que o Hermano colocou recente é com relação ao reajuste. Na verdade, tem uma classe, por exemplo, a A3A, que o índice é de 13%. Mais os 6 pontos que foram diferidos, isso vai para 19%, ou seja, você praticamente quase inviabiliza a redução que a gente acabou de conseguir. Esses consumidores da classe A1, A2, aliás, A3, A3A e A4 representam quase 65% de toda a energia faturada pela companhia. Então, o A4, por exemplo, tem um reajuste próximo de 5%, com mais 6 que está ficando diferido, vai para 11%. O A3A, conforme coloquei antes, o A3A, 13%. É pouco? Não é pouco. Por quê? Porque são esses, na receita da companhia, são aproximadamente 3.600 consumidores, mas 65% da energia faturada.
A outra questão do Conselho de Consumidores, eu quero protocolar um pedido de auditoria. Aqui está, a primeira página diz o seguinte: o Conselho de Consumidores da área de concessão da EDP Excelsa requer à ANEEL, o Conselho de Consumidores requer à ANEEL autorização para a contratação de uma auditoria independente na empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, EDP Excelsa. Esse requerimento é nos termos da instrução da CVM número 308, de 14 de maio de 1999. Nós pedimos autorização para a contratação de auditoria independente na empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica. Considerando as boas práticas de auditoria recomendadas pela CVM, na instrução CVM número 308, de 14 de maio de 1999, e a necessidade de atualização dos controles da fiscalização da concessionária para assegurar a adequada modicidade tarifária em razão das enormes mudanças promovidas pelo poder concedente, que beneficiaram muito as empresas, com redução de tributos e encargos setoriais, avaliação de ativos em serviço pelo valor de reposição. E aqui nas considerações finais, te diz: é urgente a realização de auditoria independente a ser contratada pelos consumidores com autorização da ANEEL, com autorização e apoio da ANEEL, e participação desta e da Agência Estadual de Energia, ASP, e dos órgãos de controle interno e externo em âmbito federal e estadual, CGU, SECONT, TCU e TCE. Deve amplo espectro essa auditoria rever todos os atos e fatos jurídicos, contábeis e técnicos da concessão desde a licitação em 1995 e ter âmbito global em todos os assuntos que interfiram na tarifa de energia, na qualidade e segurança dos serviços prestados. Vitória, 3 de junho de 2013, Neves Thelma Gasparini, presidente do Conselho de Consumidores da área de concessão da EDP Excelsa.